está aqui para a honra e glória do Senhor, trazendo os irmãos que estarão se tornando presbíteros mediante a sua eleição no penúltimo domingo. Bom, nos últimos domingos nós temos falado sobre as características de um líder na igreja, quais são as características do governo da igreja neotestamentário, a questão da igreja local, da instituição de presbíteros em cada cidade, em Creta, em Éfeso. Vimos já as qualificações desses homens, como esses homens devem ser biblicamente qualificados, quais são as qualificações que nós extraímos tanto do livro de 1 Pedro, quanto do livro de 1 Timóteo, capítulo 3, quanto do livro de Tito, capítulo 1. Nós já vimos como a igreja deve escolher esses homens, quais são as características do caráter desses homens, dos dons que esses homens têm. Vimos que a Bíblia é muito clara quando ela institui para os homens que lideram a igreja um caráter bíblico, um caráter voltado para a cruz, um caráter de servos do Senhor, e não de dominadores, e não de trogloditas que estão acima das pessoas e forçam as pessoas a fazer as coisas. Não, nós cremos aqui biblicamente que os presbíteros e diáconos são servos da igreja. Semana passada falamos sobre servir, falamos sobre esse caráter que a igreja tem que ter, que é sermos uma igreja de servos, sermos uma igreja que ama servir o próximo. Vimos já várias vezes aqui, além das características dos presbíteros, também dos diáconos, como os diáconos devem servir, como eles começaram lá no livro de Atos, no começo da igreja, quando eles identificaram claramente que os apóstolos eles deveriam se manter no ensino e na doutrina, e precisavam trazer homens, escolheram 7 homens no meio do povo da igreja de Jerusalém, para que esses homens com características específicas servissem às mesas das viúvas e dos órfãos. São os diáconos. E aí nós já botamos muita carga em cima desses homens, não já botamos não? Esses caras já estão com muita carga. Hoje, eu não quero mais falar das características do que esses homens têm que fazer pela igreja, do que a igreja tem que ver nesses homens. Hoje, eu quero trazer mais uma pregação com um tema muito importante, que mas já vimos o que esses líderes, o que a igreja deve esperar desses homens, mas o que esses líderes devem esperar da igreja? Já vimos como esses homens devem tratar a igreja, mas como a igreja deve tratar esses homens? Já vimos como essas qualificações tornam esses homens servos que carregam a igreja nas costas e que amam e que disciplinam, exortam, estimulam, instruem na palavra. Mas o que a igreja deve fazer para com esses homens? Quais são os deveres que cada igreja, cada congregação de Jesus deve ter pelos seus líderes? Então esse é o tema de hoje. Qual é o seu papel em relação ao líder da igreja? Primeiro eu quero lembrar a você que em muitas denominações e igrejas, eles invertem muitas coisas da Bíblia e fazem com que a igreja praticamente sejam súditos de seu reinado. Em muitas igrejas por aí afora, a má interpretação bíblica e a tentativa de fazer da igreja uma gestão organizacional e não uma gestão de um organismo vivo baseado na Bíblia, e sim uma gestão, como eles tentam fazer às vezes, baseados nos seus sentimentos ou nos preceitos organizacionais. O que nós vemos às vezes é um tipo de honra e um tipo de respeito que ultrapassa a barreira do senso do Novo Testamento. Então, a primeira coisa que eu quero dizer para você é que os líderes não devem ser bajulados. Os líderes não devem ser temidos por causa do seu poder e da sua autoridade. Os líderes, eles não devem ser, como eu vejo muitas vezes acontecer,
os donos da verdade, os quais a igreja precisa baixar a cabeça para toda a afirmativa que eles fazem no púlpito. Não é isso. Nós vamos ver isso aqui. Na verdade, a igreja deve se submeter aos seus líderes, quando os seus líderes se submetem à palavra de Deus. É por isso que a igreja, em um dos seus pontos, ela precisa entender bem a palavra de Deus, para que ela possa cobrar dos seus líderes, que liderem a igreja de acordo com os oráculos do Senhor. Então nós não vemos nesta igreja, na igreja cristã em Recife, de que os líderes são maiores, são melhores, que esta honra e este respeito precisa transbordar para uma coisa, sabe, pomposa, de anel no dedo, de cadeira acolchoada, de roupa diferente, de quando eu falo é verdade, você tem que ouvir, eu mando em você, aqui quem manda sou eu, você é ovelha, eu sei o que é melhor para a sua vida e ponto final. O que nós vamos entender aqui é que, de acordo com um caráter bíblico de um líder, ele precisa ser respeitado, honrado, amado, escutado, não desprezado, imitado, reputado, considerado como mensageiro do Senhor. Deve ser alvo das suas orações, da sua obediência em amor. Você deve dar alegria ao seu líder, ajudar o seu líder, sustentá-lo ele nas áreas que ele precisa e orar para que ele não ande só, para que Deus levante outros líderes com ele. Pronto, acabou a pregação, já dei todos os meus pontos aqui, vou embora. Posso ir embora? Vamos ler a Bíblia, né? São os irmãos aqui que gostam da Bíblia. Eu não sei porque esses irmãos gostam tanto da Bíblia. Porque a gente gosta muito da Bíblia aqui, né? Na igreja. Vamos para a Bíblia. Então, quais são os deveres da igreja para com os seus líderes? Primeiro, a igreja precisa compreender, levado em consideração o primeiro ponto que eu já falei, que precisam estar baseados na palavra de Deus. A igreja precisa considerar os líderes mensageiros de Deus. A igreja precisa considerar os mensageiros de Deus. Veja no livro de Gálatas, no capítulo 4, versículo 14, diz assim, eu falei, diz assim, o pessoal ainda está, peraí, mas ele mal deixou eu abrir a Bíblia. Aqui é assim, meu filho, aprenda a abrir sua Bíblia, viu? Que aqui a gente vai pregando, você vai abrindo, você vai pregando, o outro vai um por cima, o cara já vai no versículo lá. Gálatas capítulo 4, versículo 14. E não sujeitastes, nem desprezastes isso, que era uma tentação da minha carne. Paulo diz, antes me recebestes como anjo de Deus. O que significa a palavra anjo, Mateus? Mensageiro, enviado, não é isso? Paulo diz, vocês me receberam como o quê? Como mensageiro de Deus, como anjo de Deus, como Jesus Cristo mesmo. Paulo está dizendo que, de alguma forma, os líderes que têm comprometimento com a palavra como ele tem, devem ser ouvidos porque trazem uma mensagem de Deus. Uma das coisas que a igreja tem que ter pelos seus líderes é ouvir eles, quando eles estão baseados na palavra, compreendendo que esses homens são mensageiros de Deus. Então, cuidado, irmãos. Muitas vezes quando nós aconselhamos você, quando nós falamos para você, irmãos, olha isso aqui, olha o que esse texto bíblico fala, você precisa mudar isso aqui na sua atitude, você tem que ouvir o líder. Se ele é biblicamente qualificado, se você convive com ele todo dia. Se você sabe que ele está fazendo aquilo, não porque ele quer ganhar algo de você, ou que ele quer arrancar algo de você, que ele quer comer o seu fígado, mas porque ele quer salvar a sua alma. Ele quer que você ouça este conselho que vem de Deus, porque aqui, como Paulo está dizendo, que os irmãos o consideraram como se fosse um anjo do Senhor. Assim também na igreja, esses líderes, esses servos do Senhor, que amam a palavra, estão de acordo com a palavra, eles trazem para a sua vida mensagens do Senhor, e você precisa ouvi-los como mensageiros de Deus.
Quero lembrar vocês também que no livro de 1 Coríntios capítulo 4, versículo 41, Paulo diz que os homens nos considerem como ministros de Cristo, ou seja, servos de Cristo, a serviço de Cristo, amando de Cristo, enviados por Cristo e despenseiros do ministério, dos ministérios de Deus. Aqueles que distribuem, aqueles que tomam conta desse ministério. Então a primeira coisa que eu quero que você saia daqui compreendendo, que uma coisa que a igreja precisa fazer pelos seus líderes, quando esses são biblicamente qualificados, que é o que nós estamos buscando aqui nessa igreja, é ouvi-los como mensageiros de Deus, irmãos. É ouvi-los como mensageiros de Deus. Mas olha, o que acontece muitas vezes na vida pastoral não é fácil. Muitas vezes nós, como líderes, presbíteros, tentamos dar um conselho para alguém, mas a pessoa não escuta. Porque não compreendem que eis ali uma mensagem do Senhor. Se eu abro a Bíblia, leio com você e digo, você tem que tomar essa atitude aqui. Ah, eu não sei. Vou pensar, pastor. A palavra do Senhor é muito clara quando diz que eles o receberam como um próprio mensageiro do Senhor. A outra coisa que nós temos que entender é que, além de mensageiros de Deus, esses homens, quando pegam e vivem a palavra, ensinam a palavra, são profetas de Deus. No Antigo Testamento, os profetas eram aqueles que falavam para a correção mediante uma fala direta de Deus para o povo, e uma condicionante para o povo. Agora, no Novo Testamento, nós vemos claramente que o dom de profecia tem a ver com aqueles que pegam a palavra do Senhor e a instruem, as aplicam para uma questão real, para transformar uma situação naquele momento e para alertar um perigo futuro. Então os líderes que estão aqui estudando, os líderes que estão pregando a palavra, os líderes que estão te instruindo, eles são esses tipos de profetas, esses que trazem para você essa palavra para corrigir você, a fim de que você seja salvo. Aqui na igreja nós nunca iremos tentar usar a palavra para nos beneficiar de alguma coisa de você. Isso é uma coisa que os presbíteros têm que lutar contra isso diariamente. Agora e no futuro para sempre. Temos que amarrar bem as coisas para que ninguém venha e mude isso. Nós queremos que você seja instruído somente pela vontade de Deus e por sua palavra. Então, trate os seus líderes que têm esse coração como profetas de Deus. Alguém que pega a Bíblia e encaixa no seu coração e diz, você precisa viver dessa maneira e assim você estará agradando ao seu Deus. Em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 12, Paulo disse a Timóteo assim, ninguém despreze a tua mocidade, mas sê exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Olhe para a vida dos seus líderes e se espelhe na sua fidelidade, na palavra que eles pregam, no trato que eles têm com as pessoas, no espírito que eles têm, na fé que eles têm e na pureza que eles têm. Outra coisa que, além de não desprezá-los como profetas e ainda considerá-los como mensageiros, uma outra coisa que eu vejo claramente na Bíblia é que a igreja precisa ouvir sua instrução. E é interessante que esse ponto eu até risquei aqui, porque eu pensei, não é possível. Ouvir é uma coisa que está implícito, gente. Ouvir o líder tem que ouvir mesmo. Mas, irmãos, as pessoas não ouvem os líderes. As pessoas não ouvem. Porque acha que nós somos um borra-bosta, uns mela-bota, que começamos ontem, chegamos aqui porque mandamos em tudo, e achando que a gente tem dinheiro, e acha que, isso aí é porque é ele, não sei o quê. Acha que os líderes não são nada, são os caras normal. Vamos compreender que eles não são maiores do que a gente,
Nós vamos entender que Deus os chamou para que eles pudessem instruir pela palavra de Deus. E Deus vai cobrar aqueles que instruem pela palavra erradamente. Então dê graças a Deus, glorifique ao seu Deus, porque você está em uma igreja onde os presbíteros prezam pela palavra. Prezam para instruir você. Eu não fiquei 10, 11, 12 anos enfurnado dentro de seminário, saí de um, fui para o outro, formei de um, fui para outro, para eu chegar e ouvir o cara dizer, não, mas eu não entendo essa, eu não gostei dessa instrução bíblica que o senhor deu. Nós prezamos pela palavra, irmãos. Nós prezamos por você. O seu líder nesta igreja prega a palavra de Deus. Quer que você seja instruído pela palavra de Deus, não pelo que você sente, não pelo seu coração, não pelas suas vontades, não pela mídia. Nós queremos que você seja, de fato, dirigido emocionalmente pela palavra de Deus, espiritualmente pela palavra de Deus. O seu comportamento venha da palavra de Deus. Os teus sonhos, sonhem com a palavra de Deus. Os teus planos futuros, que os teus planos futuros estejam baseados na palavra de Deus. Que o teu casamento esteja baseado na palavra de Deus. Que os teus sentimentos estejam sempre passando pelo filtro da palavra de Deus. Para que você não falhe. Porque eu posso falhar na minha condição de homem, você pode falhar na sua condição de homem e mulher. Mas a palavra de Deus não falha, ela é perfeita. Então cobre dos seus líderes, mas lembre, quando ele instruir você com a palavra, escute e aceite. Estava bom demais para ser verdade, né? Eu só dando lapada nos líderes aqui esse tempo todo. Agora vamos bater na igreja. Irmão, eu quero que você saia daqui feliz. Que igreja eu faço parte, rapaz? Que igreja é essa? Onde ao invés do pastor subir e dizer, vocês têm que me honrar, viu? Ô Elisa, você tem que me honrar, viu Elisa? Sou seu pastor, me respeite. Ele está dizendo, rapaz, olha, escuta o que os homens estão pregando, se eles estão pregando a palavra de Deus. Se eles estão pregando a palavra de Deus, escuta o cara. Escuta o cara. Ninguém tem cabelo branco ou é careca porque simplesmente nasceu cabelo branco e careca. Não, alguns nascem careca, mas cabelo branco é muito difícil. Só Benjamin Button nasceu assim. O cara vai ficando velho. Hoje eu sentei aqui com os meninos louvor aqui, fiz uma pequena reunião antes aqui. Eu fui batizado, na igreja eu estou desde os anos 80, mas eu fui batizado em 1996. Tu tinha quantos anos? Tu era nascido, não? Em 96? Não era? Meu Deus do céu. Tem uma galera aqui, não, mas eu não era nascido. Uma turma do louvor. O único que era nascido era Ivan e Júnior Cabelos. Que aí são dois idosos, né? Mas Júnior também nasceu quando, né? Depois da Guerra Fria, né? E aí eu falei, olha, eu me converti em 96, e aí vem pior. Em 98, nós fomos plantar uma igreja em Boa Viagem, né? E aquela igreja em Boa Viagem só tinha nós e mais uma família, minha família e outra família. E ali eu tive que ser líder de jovens da igreja. E depois de Boa Viagem, nós fomos para Afogados, depois fomos para Iputinga, depois fomos para Curado 4, depois fomos para Vila Cardel e Silva. E aí eu conto Barro como outra igreja. Ou seja, eu estou há 23 anos nesse negócio de plantar a igreja. Então eu não sou velho, barrigudo, estou perto de morrer porque eu sou bom não, cara. É porque eu sou rodado, entendeu? Entendeu isso não? Eu sou rodado. Olha, quando vocês da igreja vêm com um caju, eu já voltei com a castanha faz tempo, encostado no dente aqui, ó. Então escuta seus líderes, cara. Ninguém se torna, olha, obviamente, com raras exceções, mas nessa igreja, ninguém se torna líder porque caiu de paraquedas, não. Está ali um irmão que é membro da igreja de Cristo há anos, ele sabe disso. Passou na presbítero da igreja de Cristo, meu Deus, 30 anos para isso acontecer, na vida do homem. Eu 23 anos de vida cristã, agora, 2 anos atrás foi que me botaram como presbítero aqui, agora, 22 anos de vida na mesma igreja. Poderia ter sido lá atrás, quando eu me formei em teologia, mas não é só formação. Lembra que eu falei durante todos esses tempos? Líder não é formação, líder não é carisma, líder é o quê?
caráter bíblico. Qualificação de acordo com a Bíblia, de acordo com a palavra de Deus. Então, ouve a instrução do camarada. Mateus capítulo 23, estou até aproveitando que ele está ali de máscara. Mateus capítulo 23, versículo 3 diz assim: todas as coisas, pois, que vos disserem que observeis, observai-as e fazei-as, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. Jesus batendo aqui nos discípulos: vocês estão dizendo, mas vocês não estão fazendo. Então nós temos que fazer, irmãos. Temos que fazer. Mas um ponto que eu identifiquei aqui no meu estudo é que nós temos que imitar os líderes. No livro de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1, diz assim: sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Isso dá tanto B.O. no seminário. Como é que o cara vai imitar Jesus, bicho? E Paulo? Aí eu pergunto assim, peraí, mas é porque Paulo não escreveu uma loucura dessa se não fosse possível. Primeiro ponto. Então ele não está falando na perfeição da vida sem pecado que Jesus teve. Porque Paulo mesmo era pecador. Então Paulo mesmo não era um imitador perfeito de Jesus. Notou? Não era. Por quê? Porque Jesus era perfeito e Paulo não era. Paulo era pecador. Então Paulo está falando sobre o quê? No esforço de ter um caráter limpo diante de Deus. Na luta contra o pecado, na santidade. Paulo está tratando sobre este caráter que ele tinha de Cristo, de não querer fazer o que é ruim, de ainda mesmo que fizesse porque a sua natureza pecaminosa o levava, mas o desejo dele era não fazer. Assim, irmãos, nós temos que ser imitadores de Cristo e de Paulo. Então, a igreja precisa ver na vida. Aí eu falo para Jordão, que infelizmente hoje foi trabalhar, mas eu e Jefferson, nós temos um negócio complicado aqui para resolver. Essa turma vai olhar a nossa vida, nossos casamentos. Essa igreja vai olhar o nosso caminhar, como a gente trata as pessoas, como a gente abraça pessoas, como a gente discipula pessoas, como a gente disciplina pessoas, como a gente corrige pessoas. E eu vou dizer um negócio a você, velho, é muita pressão, viu? Porque tem dia que dá vontade de fazer o quê, Ivan? Faz ovelha? Diz aí para mim o que estava falando ali agora. Fala agora. Tem dia que dá vontade de fazer o quê com a ovelha? Dá-lhe um bombom no olho. E a ovelha... Oi? Puxa o cajado com a perninha e dá uma bambada na cabeça. Quebra só o joelho, escolha o joelho, meu filho. Você quer o direito ou o esquerdo? Pá. Só que você tem que sair de uma área de conflito, o líder. O líder tem que sair de uma área de conflito e o cara tem que sair amando mais você do que te odiando, cara. Tá ligado? Hoje a gente pega pra cá, pai, eu quase dava porrada em Ivan. Mas foi mais em Ivan ali. Tá com raiva de mim, Ivan? Tá querendo deixar a igreja, Ivan? Interesse. O cara tem que pegar um limão e fazer o quê? Uma tortinha de limão que eu gosto. É mais um negócio mais organizado. Interesse. Seguir o exemplo. Aí amanhã tu tem um problema lá fora com uma pessoa. Qual é o exemplo que a igreja vai ter que ver para resolver esse problema? É a vida do seu líder, cara. Se o líder, ele tem uma vida exemplar, que pode ser imitado, é muito bom. Muito bom. Agora, uma coisa que a igreja não pode fazer, é depositar toda a sua confiança no líder. Por quê? Porque o líder é humano, é falho. Quando Paulo disse, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo, olha aqui, olha Filipenses capítulo 3, 17, o que diz. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam, que andam nesse caminho. Vamos olhar com cuidado a vida desses irmãos. Imitar-lhes a fé. Hebreus 13, 7 diz assim, lembrai-vos os vossos líderes ou pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitem a sua fé.
atendendo para a sua maneira de viver ou de proceder. Hebreus 13, 7. Então, uma coisa que a igreja tem que fazer pelos seus líderes é lembrar deles, imitar a sua fé. Uma outra coisa que a igreja tem que fazer, amar seus líderes. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se amanhã você está com um problema na sua vida espiritual e você precisa de um conselho, você precisa conversar com alguém, para quem você liga? Você que é membro da Igreja Cristã em Recife, para se aconselhar. Para um dos seus presbíteros, ok? Para o pastor da igreja, para um dos presbíteros da igreja, beleza? E essa pessoa vai fazer o quê? Aqui, nessa igreja, na nossa realidade. Ele vai fazer o quê? Ele vai te desprezar? O que é que nós vamos fazer? Nós vamos lá sofrer a dor com você, certo? Que é isso que a gente faz aqui. Vamos lá, vamos chorar com você, vamos ouvir você, vamos orar por você, nós vamos guerrear junto com você. Beleza. E se um dos líderes está passando pelo mesmo problema que você está passando, quem é que vai fazer isso pelo teu líder? Você tem um problema no seu casamento. Aí você chama eu e Luciene para a gente aconselhar você e sua esposa, você e seu marido. Nós vamos. Qualquer hora do dia, da noite. Marcamos o dia e vamos. E se a gente tiver um problema no nosso? Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar nisso, que o pastor não tem pastor? Já parou para pensar nisso? Só parou para pensar que o pastor não tem pastor, cara? Que quando traz um problema para ele não tem com quem falar. Graças a Deus aqui nós temos um grupo chamado MAP. Que eu e Ronaldo nós fazemos parte dele. Com pastores de outras denominações. Muitas vezes não conhecem a nossa realidade. Fica chato de abrir algumas questões da sua realidade. Mas muitas vezes a gente abre o coração lá no MAP. Da nossa vida, não da vida da igreja, da nossa. Uma vez que você compreende que o seu pastor não tem pastor, o que você faz por ele então, agora? Bicho, esse cara não tem ninguém que cuida dele, velho. Esse cara não tem ninguém que ele... Esse cara depende somente dele. Ele por todos e todos por um, e ele não vai para... Não tem como. Eu vou sentar com o irmão da igreja para dizer que eu estou passando um problema numa área qualquer aí, e aí? Porque a gente passa problema. Então o que é que você faz com esses líderes? Qual é a tua atitude como igreja agora na questão do amor? Primeiro, amar ele. Ame seu líder. Não tenha ele como ídolo. Não seja fã do seu pastor. Mas ame seus presbíteros, seu pastor. 2 Coríntios capítulo 8, versículo 7 diz assim: portanto, assim como em tudo abundeis em fé, e em palavra, e em ciência, e em toda diligência, e em vosso amor para com quem? Para conosco. Paulo está dizendo que a igreja amava ele. Paulo está dizendo que a igreja o amava. Lá em Atos, no capítulo 20, quando ele parte, que vem os presbíteros, Jefferson gosta muito desse texto, diz que ele sabia que ele não iria mais voltar, e quando ele fala para os irmãos, para os presbíteros da igreja local lá, ele diz que ele talvez não iria mais voltar. Os irmãos choram com ele, se abraçam com ele, choram copiosamente, diz o texto bíblico, porque a igreja amava Paulo. Irmãos, nós não somos robôs, nós não somos deuses, nós não somos impecáveis, nós não somos tão fortes quanto nós parecemos que somos, nós somos iguais a você. Mas com uma carga um pouco mais pesada no governo da igreja. Então, o que nós precisamos de você não é da sua crítica puramente, não é da sua desconfiança. O que nós precisamos prioritariamente de você é o seu amor. Porque na vida do líder, o que o pessoal bate na gente, por não compreender a verdade do nosso coração em Cristo Jesus, não estou falando de líder safado não, tá?
Líder safado aí que usa da Bíblia para dar drible e conseguir as coisas. Não, eu estou falando de líder de verdade, alguém que te ama, alguém que é convertido, alguém que entendeu o que a palavra de Deus fala sobre ser um líder da igreja. Esses homens precisam do teu amor, a primeira coisa que eles precisam. Muitas pessoas aqui já foram visitadas por mim, quase todas, praticamente. Mas quantas vezes você disse assim: Jefferson, como é que está a sua vida, cara? Como é que está aí, Gui? Está pensando em alguma coisa, irmão? Quantas vezes você ligou para mim para saber se eu estava pensando em alguma coisa? Pastor, está pensando em alguma coisa aí? Como é que o senhor está? O senhor quer que eu ore por sua vida agora? É até estranho quando a pessoa faz isso às vezes. Você sente o quê? Uma vez eu entrei no carro, aí Vitor Jambo falou assim: ei, cara, como é que tu estás? Estou bem. Está bem mesmo? Estou. Ele fez: e o casamento? E Luciano, está bem? Eu olhei para ele: o que é que esse gordinho quer? Dinheiro eu não tenho, fama eu não tenho, prestígio não tenho. O que ele quer? Mas não, o jovem perguntando como é que estava o pastor da igreja, pô. É óbvio que se meu casamento tivesse uma porqueira, ele disse: rapaz, meu casamento é uma porqueira, viu, Vitor Jambo? O menino ia ficar fraco ali, do meu lado ia virar uma caveira, secar em 2 minutos. Mas a tentativa do cara foi boa. Notei que eu posso contar com ele em certas situações. É assim, cara. O pastor pastoreia a igreja que pastoreia o pastor. Isso aí vai virar frase de Instagram, viu? Isso aí vai virar frase de Instagram, viu, mocinha que está com frio do lado de fora? O pastor pastoreia a igreja que pastoreia o pastor. A gente cuida de você, cuida da gente. A gente ora por você, ora por nós. A gente se preocupa com a sua vida, se preocupe conosco. Chega de igreja onde você é o público e o cara do microfone é o cara que fala as verdades, que vão destravar. Por isso que o meu porte de arma não saiu ainda. Jesus sabe que não dá asa à cobra. Vamos, semana do destravar, vamos destravar. E aí vai para o Instagram, patrocinado. Essa é a semana do destravar, doutora Elisa, vamos destravar. Vai, já viu isso já? Alguém já viu isso, gente? Vamos destravar, vamos destravar. Destravar a trava do capeta. Esses caras... É complicado, gente. Nós temos que ter uma igreja neotestamentária de uma pregação primitiva do que Paulo estava pregando para a igreja. A igreja tem que olhar para os seus líderes assim, como eu estou falando. E não como grandes gurus que sabem de todas as coisas, que podem ir depois daquele culto, e depois daquele dia do destravar, Mateus, nunca mais você vai ser a mesma coisa. Porque o guru vai falar, vai destravar, agora vai arranjar namorada, vai acontecer tudo. Não vai. Não vai. Se não for a vontade de Deus, não vai, meu irmão. Aí eu vou fazer aqui 7 semanas para você ser milionário, e você vai destravar a sua mente milionária. Tem gente que Deus não quer que seja milionário, cara. A Bíblia diz: o pobre e o rico se encontraram, e ambos fez o Senhor. Foi Deus que fez o pobre. Eis aqui, Senhor, teu filho, liso, coitado. E o rico. Então para com isso de destravar. Vai destravar a tua leitura da Bíblia, que é melhor. Onde é que eu estou, Jesus? Amá-los. E como é que a gente ama? Como eu falei, a gente ama orando por eles, irmãos. Coloque a vida dos seus líderes em oração. Coloque o casamento dos seus líderes em oração. Sustentem ele em oração. Tape os buracos da vida onde ele pode cair com a sua oração. Romanos 15:30 diz: rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que combatais comigo nas vossas orações por mim a Deus. Paulo diz: combatam comigo a guerra diante de Deus em suas orações. Isso está em Romanos 15:30, se você quer anotar. Então, irmãos, se eu posso pedir uma coisa para vocês hoje, nos ame como? Combata conosco em oração diante de Deus.
Peça por nossas vidas, peça por nossos sonhos, peça pela visão da igreja como liderança. Em 2 Coríntios 1:11 diz: ajudando-nos também com vossas orações por nós, para que, pela mercê que por muitas pessoas nos foi feita, por muitos também sejam dadas graças a nosso respeito. Paulo mais uma vez dizendo a importância da igreja orar. E por mim, Efésios capítulo 6, versículo 19 diz: e por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para que eu fale a palavra com confiança, a palavra de Deus, para fazer notório o mistério do Evangelho. Que a igreja ore para que os pastores e líderes preguem a palavra de Deus. Hebreus capítulo 3, versículo 18 diz: orem por nós, porque confiamos que temos uma boa consciência, como aqueles que em tudo querem portar-se honestamente. Orem pelos seus líderes. Outra coisa que você prova o seu amor pelo seu líder é obedecendo ele. No livro de 1 Coríntios 16 diz assim: que também vos sujeitais aos tais, os líderes, e como aquele que auxilia na obra e trabalha. Irmãos, obediência não é somente dizer sim, senhor, não, senhor, eu não vou fazer isso não. É se importar, é auxiliar na obra, de acordo com 1 Coríntios 16:6. É se importar, é trabalhar na obra com o seu líder. Em Hebreus 13:17, veja aqui o que o escritor fala ainda nesse texto: obedecei aos vossos pastores, sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam, ou seja, para que eles cuidem da sua alma, para que os façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. O que é que o escritor de Hebreus está dizendo? É que a igreja, ela tem que ser uma igreja que não faz o líder sofrer, que não faz o líder gemer, que não faz o líder se entristecer. Ou seja, não dá trabalho para o teu líder não. Deixa os que dão trabalho, dá trabalho mesmo. Porque tem a galera que dá trabalho, e tem você que poderia não dar trabalho, e acaba dando trabalho, e aí já ocupa o tempo que ele teria para cuidar do trabalho que o outro vai dar a ele. Irmãos, Hebreus diz: tratem de certa forma para que eles não pastoreiem você gemendo. O que eu conheço de pastores que chegam em casa acabados, cansados, abatidos. O que eu conheço de pastores que falam assim: Ronaldo, não aguento mais, é muito problema, todo dia uma bronca na igreja. O que eu conheço de pastores que, rapaz, é problema demais. Eu vou dizer uma coisa para vocês: nossa igreja tem problema, mas graças a Deus, né, Jefferson? Quando nós nos encontramos, eu e Jefferson Carvalho, para resolver alguma coisa da igreja, a gente reúne ali meia horinha, e depois a gente geralmente joga videogame junto. Porque vocês têm sido, nessa área, boas ovelhas. Mas já teve uns que passaram aqui, meu amigo, que o Jefferson, quando a gente sentava, não tinha videogame não. Era só bronca. Sejam ovelhas que o seu pastor olha o pasto, vê a sua lã e diz: que maravilha. E não aquela ovelhinha chata, sabe, que fica no rebanho mordendo o bumbum da ovelha da frente e dando coice da ovelha de trás. Sabe como é? Ajude o seu líder, nos ajude, sustente emocionalmente, espiritualmente. Mas aqui nessa igreja nós temos um sonho de sustentar um dia um irmão como Jefferson em tempo integral. Quem sabe, você sabe que essa igreja não tem pastor em tempo integral. Eu não sou em tempo integral por essa igreja.
Eu não recebo um centavo dessas ofertas aqui. Mas nós temos o sonho de um dia, na nossa liderança, sustentados pelos nossos irmãos aqui nessa comunidade local, nós podemos sustentar o nosso irmão. Ou ele, ou qualquer outro que Deus coloque aqui. No livro de 1 Coríntios, capítulo 9, do 7 ao 11. Abre aí. 1 Coríntios 9, do 7 ao 11. Coríntios 9, do 7 ao 11. Quem jamais milita a sua própria custa? Quem luta e paga o seu próprio custo? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta o gado e não se alimenta do leite do gado? Digo eu isto segundo os homens? Ou não diz a lei também o mesmo? Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca do boi que trilha o grão. Porventura, tem Deus cuidado dos bois? Ou não o diz certamente por nós? Certamente que por nós está escrito. Porque o que lavra deve lavrar com esperança, e o que debulha deve debulhar com esperança de ser participante. Paulo está dizendo aqui que aquele que trabalha na lavoura, ou que debulha o milho e o feijão, esses que são irmãos da igreja, que servem, que trabalham, que produzem, eles devem de alguma forma abençoar os irmãos que estão em tempo integral na igreja. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, Paulo diz, será muito de vós recolharmos as carnais? Em Gálatas 6, parece que ele fala a mesma coisa. Ele fala: e o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que instrui. É interessante isso. Porque Paulo está dizendo que aquele que instrui e aquele que é instruído devem ter uma parceria de sustento. Aquele que instrui, lhe instrui pela palavra, e você o sustenta para que ele possa se preparar diariamente para trazer a palavra para você. Isso não é errado não, irmãos. Errado é ser um ganancioso que diz: eu só trabalho nessa igreja se me pagar 5 mil reais. Aí está errado. Nós muitas vezes confundimos as coisas. Achamos que porque algumas igrejas falham em sustentar seus obreiros e eles acabam se tornando homens muitas vezes avarentos, que querem cada vez mais tirar das ovelhas, tirar da igreja, que nós não devemos falar sobre isso. Devemos sim. A igreja tem que manter os seus obreiros que estão em tempo integral. A igreja tem que manter os seus pastores em tempo integral. Se for necessário para uma congregação local ter um obreiro que recebe da igreja, que nós tenhamos, irmãos, aqui um obreiro que recebe. Que quando você debulhar aqui o seu milho lá no seu trabalho, quando você estiver trabalhando na sua lavoura lá, na sua empresa, onde for, que quando você tiver o seu sustento, você possa trazer aqui, para que nós possamos, como igreja, decidir termos um obreiro em tempo integral pela igreja, que nós não temos. Eu não sou um obreiro em tempo integral nessa igreja. Eu sirvo aqui nessa igreja, porque eu posso servir como missionário aqui, mas nós queremos ter um obreiro daqui, alguém daqui, alguém que todo mundo conhece, alguém que pode estar aqui com você, alguém que você diz: não, esse irmão aí é o nosso ministro aqui, é um obreiro em tempo integral, e nós podemos contar com ele aqui. Não se iluda, você não precisa pagar o meu sustento.
Mas nós queremos sustentar o obreiro. Nós queremos fazer isso aqui. O que instrui na palavra, o que é instruído na palavra, deve repartir com o que o instrui, para que se possa continuar instruindo. Também lá em 1 Timóteo capítulo 5, diz que os presbíteros que servem bem, principalmente no ensino, são merecedores de dobrados honorários, ou seja, que a igreja deve pagar bem os seus obreiros que fazem um bom trabalho. Não é pagar vagabundo, safado, que quer ficar em casa o dia todo. Mas os homens que trabalham, que servem. Então que nós possamos como igreja, um dia, quem sabe, sonhar em ter Jefferson conosco como em tempo integral nessa igreja. Já pensou? Que maravilha! Ele não precisar mais ter que ir para fora, ele não precisar mais sair para vender coisas, ele não precisar mais participar dessas reuniões aí chata que ele participa, coitado. Enchendo o saco dos outros e aí vai, tenta vender uma coisa, tem que ganhar um negócio. Que você os tenha como líderes que te servem, mas que você também precisa servir junto com eles. E eu digo uma coisa, irmãos, a vocês, para que nós possamos encerrar. Existem muitas igrejas do Senhor que pregam isso que nós acabamos de pregar, onde nós não pregamos uma honra cega, que você tem que honrar cegamente o seu líder, mas que nós temos que prezar por uma liderança bíblica que deve ser amada, obedecida, respeitada, instruída, ouvida por você. Quando você sair daqui hoje, saia feliz, porque nós estamos em uma igreja que preza por essa liderança bíblica. Às vezes eu vejo o Jefferson aqui liderando o culto e eu fico pensando, cara, como o Jefferson tem crescido como pessoa na liderança da igreja, tem amadurecido, como ele tem instruído. Hoje, eu confesso, eu estou me sentindo um pouco mal. Não sei se é coronavírus, acho que não é, porque eu estive em uma festa ontem e nesta festa me alimentei de algumas coisas que tinha lá. E eu falei para ele, Jefferson, eu preciso de tua ajuda aí, eu só vou pregar aí, desenrola o culto aí. E ele desenrolou, parece que quando ele prepara, não fica tão bom quanto ele pegou ali de supetão. Chegou aqui, trouxe cada doutrina, porque o nosso culto é doutrinal, e cada parte do culto ele trouxe para a gente uma instrução bíblica. Olhe seus líderes, irmãos. Ame seus líderes. Porque à noite, quando a gente chora no travesseiro, que nem a esposa vê, porque está escuro, a gente não deixa ela ver, é Deus que nos ouve. Quando a gente ora por sua vida, quando a gente ora por sua família, quando a gente luta as suas batalhas, e nós estamos à sua disposição para te servir, mas também esteja à nossa disposição para nos amar. Vamos orar ao nosso Deus? Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, porque nesse período de pré-eleição, o Senhor tem nos chamado à responsabilidade como igreja, para elegermos homens com um caráter bíblico. Mas, Pai, hoje nós te pedimos por uma igreja que ama esses líderes. Ó Deus, antes das críticas, antes de apontar o dedo,
antes, Senhor, de nos achar no direito de cobrá-los de qualquer maneira, Senhor, nos ajuda a olhar para esses homens e amá-los, ajudá-los. Ó Senhor, como igreja, nos ajuda, ao invés de trazer o problema para os líderes, Pai, nos ajuda a sermos parte da resolução desses problemas, para que a Tua igreja siga fazendo o que tem que fazer, que é pregar o Evangelho a toda criatura, e todo aquele que crê e for batizado será salvo. Obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado por esta palavra. Nos leva, Senhor, com um coração instruído de que temos muito mais para dar aos nossos líderes e que nós podemos fazer melhor na vida deles. Ajuda, Senhor, a essa igreja a pastorear seus líderes. Em nome de Jesus. Amém.